Gustavo Schwartz, Direito Sem Gravata. Vou gravar para vocês um dos áudios de umas falas mais sinceras da minha vida. É claro que eu já tive muitas falas sinceras, mas eu acho que em vídeo é a primeira vez. Falar exatamente tudo o que eu penso, tudo que passou pela minha cabeça com as notícias de hoje, vendo a CPI e vendo Bolsonaro ser internado com soluços e depois indo acompanhando as notícias, vendo que ele talvez tenha que passar por uma cirurgia. Eu vou tentar talvez colocar algumas imagens aí. Como eu, e eu acredito que muitos de vocês já sabem que Bolsonaro e o governo dele. Mas o que eu quero falar para você hoje? É um vídeo diferente, não tem roteiro, eu só vou tentar colocar umas imagens depois aí. Estava vendo a CPI da Covid, né? Estava testemunhando a moça lá que é diretora da Precisa Global, que é a empresa de fachada que envolve o caso da Covaxin. Ficou hoje mais evidente ainda que o governo brasileiro tem um esquema de corrupção dentro do Ministério da Saúde e já está claro, por áudios, por vídeos, por tudo que vocês puderem imaginar, que o presidente, os filhos dele, e o Pazuello, um monte de gente sabia. Se você é bolsonarista e não acredita nisso, respeito o que você pensa. Mas a primeira sensação que eu tive na hora, vou assim botar a minha verdade. Esse canal eu sempre falei que é um canal feito por empatia e eu sempre falo de direito aqui, mas nem sempre o direito é a verdade. Eu falo sobre coisas de direito para o povo. Mas vou ser absolutamente sincero com você. A primeira sensação que me ocorreu foi: morre, filha da puta. De coração. O primeiro instinto meu foi: nossa, morre. Fiquei uma meia hora com essa coisa, assim, olhando a CPI e vendo as notícias. E esperando a notícia da morte de Bolsonaro. E aí, a CPI ficou chata, eu botei no mudo, porque começam aqueles senadores lá do governo. E o filho, eu notei assim, que né, o Flávio Bolsonaro estava na reunião o tempo todo. E completamente calmo e tranquilo. Pô, se meu pai tivesse internado, né, numa situação dessa, não conseguiria nem estar ali. Né, sairia, pediria licença, e é óbvio que iria, né? Mas aí veio meu segundo pensamento, né? Eu falei assim, poxa, mas que saída fácil seria essa, né? Aí ele morre, aí vão dizer que... Pensei, né? Vão dizer que a consequência lá intestinal, que vão ligar, dizer que é consequência da facada e tal. Meu raciocínio começou a funcionar. E aí eu falei, não, olha só, eu não falei, aí eu comecei a pensar, e esse sentimento ruim, que é péssimo, porque no fundo eu não desejo que nenhum ser humano morra, nenhum. Eu quero que cada ser humano pague pelo que fez, mas que morra não. Nem o Bolsonaro. Estou abrindo meu coração para vocês. Nem o Bolsonaro. Então me veio o segundo sentimento, que eu vou revelar para vocês em sequência. Isso durou algumas horas. E foi difícil hoje para mim, porque eu estou desse jeito, meio gripado, muito frio. Já te falei que aqui faz muito frio. Eu falei, Tomão, que fique vivo, que se recupere para responder por tudo. Porque não é ele, são as 400 e poucas mil vítimas da Covid. E já está provado, mais por A mais B, né? Como eu e você, muita gente já sabe que o governo dele matou. Um governo genocida, bandido, assassino, ladrão e ladrão de vacina. Olha só, você que é bolsonarista, se você fala assim, o Lula roubou, eles roubaram o petróleo, não sei o quê, vamos supor que seja verdade.
Vamos supor que seja verdade, que eu não acredito que o Lula seja ladrão. Acredito que o PT tem um monte de erro e eu não sou petista, tá? Mas a gangue de Bolsonaro roubou vacina e tirou vida. E tirou vida de vocês, bolsonaristas, e tirou vida de quem não tem nada a ver com essa história e com que não votou nele. Minha segunda sensação foi essa, de não, tomara que dê tudo certo, que fique vivo para responder vivo. Eu quero ver Bolsonaro e a família dele toda em Banco 8, na Papuda, julgado por tribunal penal. Eu quero ver esses caras todos, não só eles, eu quero ver todos os responsáveis, essa milícia que tomou conta do Brasil, presa. E não desejo para você, Bolsonaro e parente todo, não desejo para vocês um Sérgio Moro. Que meu instinto seria desejar para vocês um Sérgio Moro ao contrário, para fazer com vocês exatamente o que o Sérgio Moro fez com Lula. E repito, não sou petista e não sou lulista. Meu pensamento político é outro. Eu não desejo para vocês um juiz como o Moro. E nem um procurador ordinário e vagabundo como o Dallagnol. Um juiz vagabundo, sem vergonha e corrupto e com um projeto de poder como o Moro, desonesto, que prendeu um candidato e interferiu nas eleições, ajudou a eleger o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito por duas coisas, pela facada, né, do Adélio e pelo Sérgio Moro, com a tal da prisão da segunda instância e a condenação urgente que tirou o Lula da disputa. Porque o Lula, eu me lembro, ganhava do Bolsonaro até preso. E aí, estou eu pensando nessas coisas todas, daqui a pouco eu me deparo com uma foto, que você já deve ter visto nas redes sociais, do Bolsonaro esticado numa cama, com os seguintes dizeres. Aí eu vou ter que ler para vocês aqui. Curtida por milhares de pessoas. A imagem não tem nenhuma curtida, mas está escrito. Curtida por milhares de pessoas. Jair Messias Bolsonaro, e é da conta oficial dele. Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL. Eles se referem ao lunático lá, que foi preso, ao maluco lá, o cara da facada lá, que já está mais do que provado que o cara tem problema, né? Pode vir a ser, de repente, herói ou vilão do Brasil, né? A qualquer momento, né? Braço esquerdo do PT. Olha, seguindo o texto. Braço esquerdo do PT. Para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Isso com a foto do Jair e esse texto escrito embaixo. Da conta oficial do Jair Bolsonaro. Ou seja, aí agora vem a parte que eu acho mais cruel e patética, e é onde a mentira vai ficar clara. Um atentado cruel, não só contra mim, ou seja, o Bolsonaro falando contra mim. Vocês acham que o Bolsonaro teve condição de escrever alguma coisa com tudo que aconteceu para ele hoje? Não, né? Foi alguém que escreveu para ele, né? Mas contra a nossa democracia. Eu não vou ler de novo, porque eu vou tentar botar a imagem e, de novo, vou terminar o vídeo dizendo para vocês o seguinte. Usou Curitiba, tiraram o Lula do poder, Sérgio Moro, Dallagnol, a facada, né, que ajudou a eleger, que tirou ele dos debates, onde ele ia ser massacrado, porque ele mal fala português. E vai ter uma foto do início, do primeiro momento, o filho dele tirando uma foto de uma selfie do pai lá no hospital, na época da facada. Um filho jamais faria isso. Você faria isso com teu pai, de mostrar a foto do teu pai. Exploração política do cara quase morrendo. E hoje, de novo, depois que eu falei, pô, tomara que esse cara fique vivo aí, porque senão vão dizer que foi morto e tal, vão dizer que foi assassinado, não sei o quê, né? E aí eu me deparo com essa imagem. Eu falei, não, eu vou sair da cama, não tô legal, mas eu vou gravar. E eu tenho que mostrar e comentar isso para o povo que me segue, para o meu canal, para as pessoas que podem vir a me seguir.
o cara deitado, né? Vocês vão ver aí, seminu e tal. A tentativa de assassinato promovida por filiado do PSOL, braço esquerdo do PT. Meu Deus, que gente é essa? Bolsonaro, que família é essa que você tem? Vocês são todos doentes, Carlos, Flávio, o Chocolate, o outro lá, um menino, nem sei nada dele. E tudo isso acontecendo e eu vendo a CPI, e o Flávio estava lá na CPI, lá defendendo a moça lá da empresa corrupta, tentando defender, né? Assim, impassível, né? Parece que dessa vez ele nem se cagou, né? E o pai dele falou, caguei, e olha a ironia do destino, né? O problema dele é que o soluço, pelo que eles estão falando aí, é causado por, exatamente, entre aspas, pelo fato de não cagar, né? Problemas talvez derivados da facada, né? Então, se morrer, vai ter sido por consequência da facada. Se um médico disser isso, certo, ok. Eu, como ser humano primitivo, assim, meu eu ancestral, meu eu animal, queria ver esse FDP morto, queria. Mas aí, depois eu pensei, o que me diferencia dessa gente? O que me diferencia da família Bolsonaro? Meu nome é Gustavo Schwartz, não é Gustavo Messias nem Bolsonaro. O que me diferencia desse povo? O que me diferencia é empatia. E por ela, eu quero que o senhor, pela primeira vez na vida eu vou te chamar assim, o senhor, seu Bolsonaro, se você recupere, fique bem, para que responda depois a todos os processos. E a exploração dessa situação vai ser, já começou pela própria família, né? Porque o cara fala, né? Um atentado cruel não só contra mim. Quer dizer, ele tuitou isso, ele tuitou, sei lá, não sei nem que rede social que tá. Fiz um relato para vocês de tudo que eu senti hoje e do meu momento de agora e da minha tranquilidade de terminar esse vídeo. Vivo para ser julgado num processo justo, com direito de defesa, com contraditório, com bons advogados, que no final seja condenado pela morte das verdadeiras vítimas, que são as mais de 500 mil pessoas que você, Bolsonaro, e sua família, e sua milícia, e seu bando de ladrões mataram. Que vocês mataram, tá? Mataram, sim, sem sombra de dúvida.